Falando em ideias, ministro, o senhor é conhecido por defender a soberania nacional desde que o senhor começou na carreira. Então vamos pensar em ideias, e eu coloco aqui uma questão econômica e que tem a ver com soberania também, que é fundamental. Estados Unidos de um lado, China do outro, né? Nós temos uma grande questão geopolítica. Qual que é o papel do Brasil, do setor produtivo brasileiro, do agro brasileiro, enfim? Tirar o melhor proveito dessa disputa. Pragmático. Mas claro, porque o Brasil tem relações muito importantes, tanto com os Estados Unidos, que são o nosso principal vizinho de hemisfério, não é vizinho físico, mas é o vizinho mais influente aqui no hemisfério ocidental. E a China é o principal parceiro comercial do Brasil, é o destino de mais de 1/3 das nossas exportações. O Brasil tem relações com a China também na área de tecnologia. É o país com o qual o Brasil produz e constrói satélites. O Brasil tem, portanto, uma grande responsabilidade em manter relações de cooperação tanto com os Estados Unidos. Os Estados Unidos foram o primeiro país do mundo a reconhecer a nossa independência. Com os Estados Unidos, nós fizemos os maiores acordos e também sofremos as piores consequências dessa proximidade. Então, sempre foi uma relação de unidade, de aliança, mas também de disputa e de muita tensão. O primeiro país que ajudou a uma tentativa de dividir o Brasil, de fracionar o Brasil, de fragmentar o Brasil, também foram os Estados Unidos, apoiando a Confederação do Equador lá no Pernambuco, no ano de 1824. 24, é 24. isso? Uhum. Quando o Frei Caneca, que era o líder da rebelião, foi fuzilado, do lado dele foi fuzilado um cidadão americano, que deu o maior problema diplomático para o Dom Pedro I. Então, nós temos que proteger essas duas relações. Quando alguém pergunta, e entre os Estados Unidos e China, nessa disputa, o senhor ficará do lado de quem? Eu digo, do lado do Brasil, que é sempre o nosso lado. O senhor conhece muito bem o Congresso, já foi do governo federal. Na sua análise, a relação entre o Legislativo e o Executivo ultrapassou limites? Claro, porque você tem hoje uma anomalia. Uma anomalia é exatamente a existência dessas chamadas emendas secretas. Isso não vai terminar bem. Aliás, já há em curso uma investigação muito importante que terá consequências eleitorais do Supremo Tribunal Federal, da própria Polícia Federal sobre essas chamadas emendas secretas. O Congresso já tem a responsabilidade de votar o orçamento, de fiscalizar o orçamento e agora ele também executa o orçamento. E a outra anomalia política é a relação entre o Executivo e o Legislativo. O presidente da República e o governo não têm base parlamentar, porque você tem um governo liberal nos costumes, liberal no comportamento, e um Congresso que é conservador nos costumes e no comportamento. E aí, quando vamos para a economia, muda completamente. Você tem um Congresso que quer o desenvolvimento, obras, o pessoal do Amapá quer o petróleo, o pessoal do Amazonas quer o potássio, o pessoal do Mato Grosso quer a ferrogrão, o pessoal do Paraná e do Mato Grosso do Sul quer outra ferrovia, o da Bahia quer ferrovia, quer infraestrutura, quer hidrovia. Esse é o Congresso. E o governo é um governo que congelou o desenvolvimento do país, entregou a agenda do desenvolvimento à ministra Marina, ao IBAMA, à FUNAI, ao ICMBio, ao Ministério das Populações Indígenas, e essa gente parou o Brasil completamente. Você não pode extrair nenhuma riqueza do país. Só quem pode extrair riqueza aqui na nossa região é a Guiana, que está ficando um petroestado, enquanto o Brasil vai oferecendo à sua população viver de Bolsa Família. Isso não é destino para o Brasil. Dani? Aldo, eu ouvi agora atentamente a explicação do senhor, ou o pensamento do senhor. O fato é assim, o mundo inteiro, a Europa, enfim, tem se movimentado em torno da ideia de uma economia menos dependente de petróleo, menos dependente de óleo, menos dependente de poluentes. Me parece que o senhor está olhando um pouco para trás, projetando um futuro que talvez já tenha os dias contados? Não, Daniela, quem está olhando para trás é você. Essa agenda ambientalista, essa agenda do Greenpeace, essa era a agenda do passado. A agenda de hoje é a agenda de busca do petróleo.
Recentemente, o governo britânico autorizou a abertura de mais 100 poços de petróleo no Mar do Norte. A Noruega não explora apenas petróleo, ela agora está explorando também terras raras no fundo do mar. Há uma corrida no mundo por terras raras no fundo do mar. Os Estados Unidos não vieram aqui sequestrar o Maduro por causa da democracia, é petróleo. A guerra contra o Irã não é diferença religiosa entre o calvinismo norte-americano e o islamismo do Irã. É petróleo também. Então o mundo está indo atrás de petróleo. A China aumenta o consumo de combustíveis fósseis, principalmente de carvão. Então essa agenda, que era uma agenda que tentavam impor ao Brasil, você viu essa conferência do clima. Quem veio para a conferência do clima? Ninguém veio. Os Estados Unidos não mandou nem o porteiro da Casa Branca. O Xi Jinping não apareceu. O da Rússia não apareceu. O da Índia não apareceu. Nenhum aqui do Mercosul apareceu por lá. Virou um converscote de ONGs com a agenda do governo e da ministra Marina. Então, o mundo um dia poderá, de fato, se livrar dos combustíveis fósseis, mas isso está muito distante de nós. O que há hoje é uma corrida aos combustíveis fósseis. Por que é que a Goiânia é um petroestado? Porque foi atrás de petróleo. E o Brasil, o que é que oferece lá no Amapá? Proíbe o petróleo e distribui Bolsa Família em alguns municípios com 93% da população vivendo de Bolsa Família. Pelo amor de Deus. Agora, ministro, já que a gente está falando, já que o senhor tocou no assunto terras raras, eu vou fazer uma pergunta e, na verdade, vem uma segunda pergunta atrelada. Qual é o papel do Brasil nessa questão específica das terras raras? E, dependendo da sua resposta, o senhor enxerga ainda um papel relevante da indústria no Brasil e quais seriam esses setores, se sim? A indústria é essencial em qualquer lugar do mundo e em qualquer país que almeje, que aspire a alguma independência no plano da economia. O que faz dos Estados Unidos e da China países competitivos são as suas gigantes da área de tecnologia e de inteligência artificial. Todo mundo diz que esse será o século das terras raras. Não há essa economia contemporânea sem terras raras, sem esses minérios estratégicos. E sabe qual é o país das terras raras no mundo? É o Brasil. Não é a China. A China apenas apurou um pouco mais de terras raras porque o Brasil só investigou menos de 1/3 do seu território. Então, só uma mina que o Brasil conseguiu licenciar. Poderia ter licenciado 200 dessas, mas licenciou uma. Os Estados Unidos vieram aqui e compraram por 14 bilhões de reais. 14 bilhões de reais na Bolsa de Valores é o preço de uma grande empresa brasileira. Então, o futuro do Brasil é ter nas terras raras o excedente para reindustrializar o país. Isso é um patrimônio que ninguém tem no mundo. Os Estados Unidos não têm terras raras, tem lá menos de 2 milhões de toneladas, precisa desesperadamente disso. A China precisa, a Europa precisa, a Alemanha precisa. Então o Brasil tem que tirar o melhor proveito, emitir títulos em terras raras, criar um fundo soberano de terras raras, antecipar royalties de terras raras. Só há um detalhe. Essas terras raras precisam estar disponíveis e não estão. As terras raras não pertencem ao Brasil, elas estão sob o domínio do IBAMA, da FUNAI, das organizações não governamentais financiadas do exterior, do meio ambiente, do Ministério Público. Então, nós não temos essa riqueza à disposição do país. Gostaria de pedir, então, agora, aqui nos encaminhando para o fim da entrevista, as suas considerações finais, por favor. A minha consideração final, ou duas, aliás. A primeira é que o Brasil é um país rico e interditado. É preciso desinterditar o Brasil. Se o Brasil crescer 4% ao ano, explorando a sua fronteira mineral, da agropecuária, da energia, o Brasil embica a curva dos juros para baixo e a relação dívida-PIB para baixo. E no plano político, o Brasil precisa de um governo de união nacional, de conciliação nacional. Não é para apagar diferenças que continuarão existindo, mas para unir o país em torno do que é essencial. O país não tem por que se dividir em torno da agenda da retomada do crescimento, da redução das desigualdades, da valorização da democracia. Olhemos para o passado, para o Dom Pedro II, que criou o Ministério da Conciliação, depois de décadas de guerras civis entre liberais e conservadores. Até que ele chamou o Marquês do Paraná e disse: faça um gabinete unindo os dois partidos em torno de uma agenda
do desenvolvimento da infraestrutura, foi quando o Brasil começou a fazer ferrovias, foi quando o Império conheceu um período de desenvolvimento e de paz. O Brasil precisa disso, não é acabar com as diferenças, é unir o país em torno da solução, porque os problemas já unem o Brasil, a caristia já une o Brasil. A violência chega para todo mundo, não chega escolhendo ideologia. Então, por que é que a solução também não pode unir o país? Esse é o desafio para quem chegar a se deparar com essa situação no ano que se avizinha. Muito obrigada pela entrevista, obrigada pela disponibilidade de estar aqui no nosso estúdio ao vivo para conversar sobre as eleições deste ano. Muito Aguardamos novas visitas, ministro. E atualizações, né? Novidades sobre a pré-candidatura. Apostos, tá bom? Muito obrigado e um bom dia. Muito obrigado, bom dia, boa semana. Agora, 8h48. Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.